E aí, por isso, que tem algumas perguntas-chave que, né, a própria Y Combinator recomenda que sejam feitas para que você consiga acompanhar, então, todas essas questões. A primeira pergunta, né, então, eles falam sobre 10 perguntas. Opa, tirei aqui do espaço aqui. Eles falam sobre 10 perguntas aí que valem a pena ser feitas. São perguntas que você meio faz como advogado do diabo mesmo, né? Que a ideia possui um fundador que possua fit de mercado. E a grande questão aqui é o seguinte. Quando fala fit de mercado aqui, o que ele quer dizer é o fundador ou os fundadores, você, startupeiro, né? Você tem dá liga com essa solução que foi tratada? Você se sente confortável com isso, no sentido, você entende essa questão, você está próximo dessa questão, você reconhece esse problema, você consegue se aprofundar nesse problema? Olha que interessante, porque é mais fácil você conseguir desenvolver uma ideia ao qual você tem, que a gente chama de fit de mercado, você tem essa aproximação, do que algo que você está fora. Muitas vezes as pessoas, os empreendedores, eles ficam buscando ideias externas que não fazem muito não tem muita liga, né, com o que ele faz, quando na verdade o interessante é que você trabalhe com soluções ao qual você converse, né? Essa é a ideia. Então, a grande questão, não existe a melhor ideia. Existe a melhor ideia que é para você. E aqui vai um ponto. Entre uma ideia perfeita e uma ideia que se adequa à sua realidade, a instrução é clara. A ideia que se adequa à sua realidade é muito melhor do que uma ideia perfeita. Porque a ideia perfeita pode estar distante da sua realidade. Nós temos aqui na sequência, né, nós temos aí então uma outra pergunta-chave que é, né, quão grande é o mercado? Então, se o mercado ele tem potencial, então você tem aí uma grandeza do mercado. Lógico, no primeiro momento a gente fica pensando sempre naquele mercado de bilhões, naquela coisa toda. Mas aqui são duas leituras que precisam ser feitas. A primeira leitura é, o mercado ele é grande hoje, ou seja, é um mercado consolidado, já está bem estruturado. E a outra pergunta é, o mercado ele tem um crescimento expansivo para frente? E eu não estou falando para frente daqui a 200 anos, estou dizendo, existe um grande potencial. Por exemplo, como é que era o mercado de criptomoedas 10 anos atrás? Provavelmente ele era pequeno, provavelmente não, ele era pequeno, ele era incipiente, as criptomoedas estavam começando, o Bitcoin ainda estava incipiente, tinha os primeiros sinais, o Bitcoin mas pouca gente fazia, mas todo mundo já sabia que esse mercado tinha um potencial de crescimento muito grande. Então a grande sacada aqui é a gente conseguir enxergar se o mercado ele é grande, podendo ser tanto a grandeza já estruturada como um potencial de crescimento. Aqui também é interessante a gente pensar se o problema que você está dizendo, que ele chama assim, quão acurado é esse problema, e aqui o acurado aqui, na verdade, seria se ele está bem específico. Quanto mais específico for o problema, pelo menos inicialmente, depois você amplia, mas inicialmente você está bem focado, está bem definido esse problema, então você está no caminho certo. Porque se você tentar trabalhar com um problema que não está muito bem definido, muito bem direcionado, pode acontecer de você não ter especificidade. Se não tem especificidade, não tem relevância. Depois a startup fica maior, ela consegue trabalhar com outras áreas. Mas por hora você tem que ser o mais específico possível. Porque é isso que vai fazer com que você tenha relevância no seu negócio. Aí na sequência, a próxima pergunta, né, a quarta pergunta é, tem competidor? E aqui, pasme, é contraintuitivo. E eu já falei sobre isso aqui no canal. Muitas vezes a gente está buscando mercados que não têm competitividade. A falácia do oceano azul. Quando, na verdade, a ideia da competitividade, de ter competidores, né? Lógico, não quero que você fique competindo também com, né, as maiores empresas do mundo, porque vai ser difícil você competir com elas. Tá? Mas a ideia é, tem competidores, isso é um ótimo sinal. Significa que tem gente trabalhando nesse mercado. Se não tem competidores, você tem que entender, por que as grandes empresas ainda não trabalharam com isso? Por que outras empresas ainda não exploraram esse espaço? Será que tem alguma coisa que impede de fato trabalhar nesse espaço? Será que você vai ter recursos, conhecimento, tempo, esforço e até dedicação
suficientes para conseguir furar essa bolha, isso é algo que deve ser pensado com bastante cautela. E é por isso que ter competidores, ainda que seja contraintuitivo, é um excelente sinal se a ideia é boa. E aí vem um outro ponto. Você quer isso? E quando eu falo que é isso, eu não estou dizendo um negócio, estou dizendo a solução que você está oferecendo. Se você, eventualmente, não quiser isso, você já parou para pensar que as pessoas podem também não querer essa solução? Então, a grande sacada aqui é você, de fato, pensar em ideias, né, soluções em que, antes de mais nada, inevitavelmente, você queira comprar ela. Esse já é um sinal de que é interessante. Na sequência, pensar se essa solução ela se tornou necessária ou possível recentemente. Quando uma solução se torna possível ou necessária recentemente, significa que houve uma possível mudança de mercado e há espaço para atuação. Se a solução ela já tem um bom tempo que ela já é necessária, possível, aí a gente entra num outro tipo de competição, uma competição que já está mais arraigada, já está mais estruturada, ela é mais difícil nesse sentido. Então aqui é interessante você observar se a gente está explorando novos ares, que podem ter competidores também, não tem nada demais. Mas aí são competidores que também estão atuando agora, neste momento, e que com isso estão todos ainda descobrindo os caminhos. E por isso há um grande espaço de crescimento e de atuação aqui nessa questão. Nós temos também aspectos, quando nós falamos de competidores, perguntar se tem boas soluções similares à sua. Aqui a gente está de fato falando se você tem aí algumas empresas que já atuam nesse ambiente que não necessariamente sejam competidores diretos, mas se eles são boas soluções. A própria Y Combinator ela fala muito sobre o aspecto dos aplicativos para entrega. E a RAP, né, ela trabalhou junto ao Y Combinator em um determinado momento. Já tinha a DoorDash, que era o serviço de entregas de comida em outros ambientes, mas não era aqui na América Latina. E a RAP, né, colombiana, né, ela acabou atuando. O que se observou foi o seguinte: já existiam soluções bem direcionadas, que não eram competidoras, mas que já tinham sinais, evidências de sucesso em outros ambientes. Então, podia-se prever que existia um potencial, não uma garantia, mas um potencial de crescimento. Então, aqui vem a deixa. Você agora está entendendo que eu estou te trazendo conteúdo de fora. Porque essa é uma excelente forma de buscar ideias novas. Você pode buscar ideias que já estão consolidadas ou bem direcionadas lá fora e traga para o seu ambiente como um aspecto aí relevante para você poder aprofundar, né, boas ideias. Na sequência, a oitava questão aqui, né, que eles fazem o levantamento, eles dizem o seguinte: essa é uma ideia que você tem vontade de dedicar esforços e de se debruçar nessas soluções aí para os próximos anos. Aqui vem a questão do propósito seu, né? Então, o seu propósito de vida. Você está disposto a se dedicar nesse negócio por um bom tempo? Porque provavelmente você vai se dedicar. Não estou dizendo não necessariamente aquela ideia presa, certo? Mas o que vai acontecer? Opa, deixa eu trocar aqui que fica mais fácil para você enxergar. A grande questão é você ter aquela vontade de lidar com essa situação, porque vai aparecer desafios e tudo mais. Então, é bacana você pensar no propósito, para que você tenha gás e fôlego para trabalhar nesse mercado aí por um bom tempo, que é o que exige a ação empreendedora. O negócio é escalável? Você consegue escalar o negócio? Ou ele é um negócio que, para escalar, vai precisar de muito investimento em infraestrutura, vai precisar de muitos componentes específicos, como, por exemplo, conhecimentos específicos, esforços específicos, pessoas, né, que tenham conhecimentos muito raros, ou uma exigência muito grande de infraestrutura, equipamentos, porque nesse sentido, aí a questão da escalabilidade vai se tornar, não que não é impossível, mas ela vai se tornar mais difícil ou prejudicada. Ao passo que se você tem negócios, por exemplo, negócios online, que tendem a ser mais fáceis de escalar, né? Não que seja obrigatório, mas eles conseguem escalar mais fácil, porque eles têm menos barreiras de infraestrutura. Então aqui a gente pode estar trabalhando com uma ideia muito interessante. E por fim, a 10ª pergunta que se recomenda ser feita é:
A ideia ela se encontra no que eles dizem de um bom espaço para ideias. E o que eles querem dizer com esse espaço para ideias? Aqui o que quer, né, relatar nessa questão do espaço para ideias é: você começa com uma ideia dentro de um ambiente e mesmo que não seja aquela ideia final, todas as vezes que você muda, você tem espaço para fazer melhorias. Quando eu falo do espaço, às vezes pode ser um ecossistema, pode ser uma solução aberta, ou pode ser um ambiente mesmo operacional em que sempre que você faz uma melhoria, uma intervenção, o conceito, o entendimento se torna cada vez maior, melhor e mais completo, né? Vamos colocar assim. Existem determinadas ideias que não te dão exatamente muito espaço de atuação. Por exemplo, manobras jurídicas, né? No sentido de questões de impostos, né? Você tem uma regra específica a seguir, você tem talvez algumas pessoas que conheçam melhor isso, mas a regra é regra, né? Então você tem que pagar o imposto naquele momento lá, não tem muito o que fazer, né? Então aquele é o espaço. Talvez uma manobra aí de você facilitar o pagamento, talvez uma ferramenta para você fazer o controle, mas você tentar mexer nas regras tributárias, a coisa é meio engessada nesse sentido. Você tem que faça-se cumprir a lei, né? Ao passo que outros espaços, quanto mais você explora, quanto mais você estuda, maiores as chances de você pensar em maneiras diferentes. E aqui vem o segredo da pivotagem, né? Porque o segredo da pivotagem se dá justamente em ambientes em que você, num primeiro momento, né, começa com uma ideia, mas depois a gente vai fazendo as trocas.